Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia. Quero agradecer o convite por estar aqui para falar de um tema que é centralização e descentralização. Você já parou para pensar como o Estado organiza tudo para funcionar no nosso dia a dia, desde as de escolas que frequentamos até a coleta de lixo? Como é que o Estado presta esse serviço? Por trás disso tudo existem formas diferentes do governo agir e prestar esse serviço. Algumas vezes ele faz tudo diretamente, outras vezes ele divide ou passa a responsabilidade para outras pessoas ou entidades. Aqui a gente está falando de centralização e descentralização. Tá? Vamos entender hoje o significado de centralização e descentralização e como essas formas impactam em nossa vida, com muitos exemplos práticos que vão facilitar o seu entendimento. Primeiro ponto, pessoal, o que é centralização? Aqui, quando a gente fala de centralização, o Estado faz tudo diretamente. É quando o Estado, por meio de seus próprios órgãos e agentes, executa diretamente suas atividades. Imagine que, vou dar um exemplo aqui, imagine que a prefeitura da sua cidade administra toda a rede de escola sem passar essa tarefa para ninguém. É centralizado. Isso é um exemplo de centralização. Ela é responsável diretamente por contratar professores, manter a limpeza da escola, gerir recursos, ou seja, o serviço é prestado de mão própria pelo órgão público. Esse é um exemplo prático de centralização. O município organiza e executa o serviço de transporte público, por exemplo, diretamente, com ônibus e motoristas próprios. Isso está centralizado na atividade da pessoa política do município, pode ser do Distrito Federal e pode ser da União, que são pessoas políticas, esses três entes. Vamos lá, pessoal. Esse modelo traz maior controle para o Estado, um modelo de centralização. Porém, pode haver uma dificuldade. Às vezes a gente trava a língua em palavras simples, né? É impressionante. Pode haver uma dificuldade quando a gestão em grandes municípios, pode haver uma certa dificuldade de gerir esses serviços diretamente. Aí que a gente vai começar a conversar de descentralização. Porque você, quando uma prefeitura faz diretamente os serviços de transporte, ou cuida de uma escola e etc., ela governa, ela centraliza, ela mesma cuida desse serviço, ela tem um controle maior. Porém, quando a gente está falando de um município muito grande, pode haver dificuldade, então é melhor, às vezes, a descentralização. O que é essa descentralização? O Estado repassa tarefas para outras entidades. Diferentemente da centralização, na descentralização, o Estado transfere a execução dos serviços públicos para entidades que possuem autonomia administrativa. Essas entidades não são subordinadas diretamente à administração, mas sim vinculadas a elas. Elas não são subordinadas diretamente à administração central, mas são subordinadas a ela, podendo agir com certa independência. Existem três tipos principais de descentralização. A primeira é descentralização por delegação. Aqui o Estado transfere a execução do serviço para uma pessoa jurídica, privada ou física, mas mantém a titularidade. A execução é feita por conta e risco do delegado. Delegado não é de delegacia, a pessoa no qual o município delegou aquele serviço, é nesse sentido. Tem palavras em português que tem não é duplo sentido, tem um nome técnico para isso na gramática. Porém, o Estado fiscaliza. O Estado vai atuar ali como se fosse um MP, né? Em matéria penal. Exemplo, a prefeitura concede a uma empresa privada a responsabilidade de operar o transporte público da cidade. Então, através da licitação, há uma descentralização por delegação.
Essa empresa vai operar o transporte público da cidade. Essa empresa é quem contrata os motoristas e cuida dos ônibus, mas a prefeitura é que controla a qualidade do serviço e define as regras. Outro exemplo comum são os pedágios em rodovia, onde as empresas privadas exploram os serviços sob concessão do governo. Segundo tipo é descentralização por outorga. Nesse tipo, o Estado cria uma nova entidade. O Estado que cria uma nova entidade, quando a gente fala descentralização por outorga, o Estado cria uma nova entidade com personalidade jurídica própria, que assume tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Essa entidade é autônoma e funciona como uma extensão da administração pública. Por exemplo, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. É uma autarquia criada para gerir Seguridade Social, um serviço que seria difícil para o governo central administrar diretamente. Outro exemplo são as agências reguladoras, como a Anvisa, que fiscalizam e regulam setores importantes. Terceiro tipo de descentralização, pessoal. A descentralização territorial. Aqui o Estado transfere competências administrativas para entes jurídicos específicos, com territórios definidos, e autonomia para legislar e administrar. Exemplo, a criação de territórios federais que possuam autonomias administrativas para gerir suas políticas públicas. É um caso de descentralização territorial previsto na Constituição. Então é isso, pessoal. Eu acho que tem que haver uma desmistificação, porque as pessoas têm um certo medo quando falam de centralização, descentralização. E tem que tomar cuidado com algumas pegadinhas sobre o tema. Ao falar sobre centralização e descentralização, é comum surgirem algumas pegadinhas que pode confundir quem está aprendendo, ou até mesmo para quem já tem algum conhecimento. Mas vamos revisar esses conceitos para não cair nessas pegadinhas. Por isso é fundamental entender bem as diferenças e detalhes desses conceitos. Primeira pegadinha é confundir centralização com concentração. Muita gente acredita que centralização e concentração são a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Centralização refere-se à execução direta das atividades pelo próprio órgão do Estado. Repito, centralização refere-se à execução direta das atividades pelo próprio órgão do Estado, como uma prefeitura que administra suas escolas. Isso é centralização. Concentração, por sua vez, envolve a diminuição do número de unidades administrativas, ou seja, uma espécie de centralização dentro da estrutura, como uma prefeitura que elimina as secretarias para passar a concentrar funções em um órgão maior. Percebeu? Concentração. Uma prefeitura que elimina secretarias, tira secretarias, para concentrar função em um órgão maior. Isso é uma pegadinha, então. O que é centralização? É a execução direta da atividade, de uma atividade específica pelo próprio Estado. Concentração envolve a diminuição do número de unidades administrativas, para concentrar num órgão maior. Fechado? Segunda pegadinha, pensar que descentralizar sempre significa autonomia total. Nem toda descentralização confere total autonomia às entidades criadas. Existem limites e controles, sobretudo na descentralização por delegação, que é fiscalizado pelo próprio Estado para garantir o cumprimento do serviço padrão. Aquele exemplo que eu dei de descentralização por delegação, através de uma licitação, a prefeitura contrata uma empresa de ônibus. Essa empresa de ônibus contrata, a palavra certa, né? Ela ganha a licitação e ela passa a gerir ali o serviço de ônibus na sua cidade. Ela vai ser fiscalizada pela prefeitura para ver se está havendo o correto cumprimento dentro daqueles princípios do direito administrativo, legalidade, moralidade, eficiência, etc. Existem limites e controles, sobretudo na descentralização por delegação, que foi o exemplo que eu dei aqui.
Uma concessionária de transporte público opera com autonomia, mas sob fiscalização constante da prefeitura. Então não é uma autonomia total. A terceira pegadinha é confundir descentralização por outorga com autarquia. Muita gente acha que todas as entidades autárquicas, como o INSS ou a Anvisa, são descentralizações por outorga, mas nem toda autarquia é criada por essa forma. Algumas surgem por lei específica, e cada uma tem sua própria característica de autonomia. É isso, pessoal. Eu expliquei aqui o que é o conceito de centralização, descentralização, a descentralização por outorga, por delegação, tá? Cuidado com termos semelhantes quando você for estudar essa matéria, como concentração, desconcentração, descentralização e delegação. Tem diferenças, mas o mais importante é entender essa diferença, que não é só uma questão teórica. Ela impacta diretamente na forma como os serviços públicos são prestados, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa para mim falar para vocês. Então, vamos só fazer um resumo aqui. Quando falar centralização, execução direta pela administração direta na pessoa física, na pessoa política, pessoa política. Quem são as pessoas políticas? União, Estado, Distrito Federal, município. Executa seu poder diretamente por seus próprios órgãos, dentro da administração direta. Exemplo, se a prefeitura gerencia e opera todas as escolas municipais diretamente, sem criar entidades independentes. Essas são as centralizadas. Descentralização, fazendo um resumo aqui. Por outorga, o Estado cria entidades autônomas com personalidades jurídicas próprias para executar serviços públicos. Exemplo, INSS, Anvisa. Anvisa é para fiscalizar a saúde. Tá? Petrobras é uma sociedade de economia mista com participação estatal. Essa entidade, embora autônoma, mantém vínculo com a pessoa política que as criou. Descentralização por delegação. Acabei de falar, outorga o poder. Quando a gente fala por outorga, o Estado cria a entidade com personalidade jurídica, como o INSS e a Anvisa. A descentralização por delegação, o Estado transfere a execução do serviço para terceiros, que pode ser pessoas jurídicas ou físicas privadas, mantendo a titularidade do serviço público e exercendo fiscalização sobre quem recebe essa delegação. A prefeitura concede a uma empresa privada a operação de transporte público urbano, que fica responsável pela operação, mas sob fiscalização da prefeitura. Capite? É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre centralização, o conceito de centralização e o conceito de descentralização, explicando que pode ser por outorga ou pode ser por delegação. E as pegadinhas que pode acontecer nesse tema específico. Próximo vídeo eu vou falar sobre concessões.